Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente tem um pouco mais de detalhamento a respeito dos depoimentos da Polícia Federal, dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, implicando Jair Bolsonaro de uma forma mais direta aí na tentativa do golpe, acho que preenchendo algumas lacunas que ficaram em aberto. Apesar de o conteúdo todo, né? Como você lembrou aqui, foram 8 horas de perguntas e respostas, um tempo bastante longo, né? Que a gente imagina que tenha muita informação. Qual você considera que realmente coloca ali uma pressão mais forte sobre o ex-presidente? O general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, o último comandante do Exército no governo Bolsonaro, e o brigadeiro Batista Filho, que era Batista Júnior, que era o último comandante da FAB no governo Bolsonaro, os dois confirmaram à Polícia Federal que havia sim uma tentativa de golpe, que havia uma articulação pelo golpe, e corroboraram a versão do tenente-coronel da Ativa, o Mauro Cid, que era muito próximo do Bolsonaro, que participou ativamente de cada minuto daquela história toda, né, e que fez delação premiada para a Polícia Federal. Então, os dois comandantes eles simplesmente, vamos dizer assim, deixam o Bolsonaro contra a parede sem saída, porque eles confirmam a existência do decreto de golpe, né, confirmam toda a história de que o Bolsonaro fez pressão, né? Inclusive, uma das questões contra o Freire Gomes, o general Freire Gomes, era por que que ele não desmontou aqueles acampamentos em torno do quartel-general. E ele explicou que, primeiro, temia ele uma insubordinação, né? Vamos dizer assim, piorar ainda o clima. E segundo, porque ele temia ser substituído por um outro general que complicasse mais ainda as coisas e que desse razão, desse impulso ao golpe contra a posse do Lula. Então, os dois, o brigadeiro e o general, preencheram lacunas no depoimento do Mauro Cid e complementaram, contaram mais detalhes. O decreto do golpe, ele previa, inclusive, a prisão do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, ambos ministros do Supremo Tribunal Federal, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o tempo inteiro disse não ali às aventuras golpistas do Bolsonaro. No final, o Bolsonaro reduziu o decreto, ele mesmo, ele foi cortando, foi enxugando o decreto e manteve só a prisão do Alexandre de Moraes. Aliás, só é uma força de expressão, né? Porque a prisão do presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, nunca será só, né? Então, agora a Polícia Federal fecha várias pontas que estavam desconectadas, dão forma à narrativa do golpe e o Bolsonaro vai ficando sem alternativa, vai ficando sem discurso e vai ficando sem defesa para a tentativa de um golpe de Estado. O mais grave disso tudo, gente, é que milhares de pessoas que vão às ruas apoiar o Bolsonaro, ou, primeiro, ou não acreditam na versão do general, do brigadeiro, do ajudante de ordens, que é o tenente-coronel da Ativa, ou não acreditam, ou pior ainda, sabem que é verdade
e apoiam essa maluquice, essa aventura que jogaria o Brasil numa ditadura, porque afinal das contas, você manda prender o presidente do TSE, fechar o TSE, criar uma comissão mista, metade dela com militares, para intervir na política, isso é um golpe clássico e um golpe perigoso. Da última vez, em 1964, durou 20 anos nesse país. Tudo bem, casos aí que a gente continua acompanhando outros desdobramentos desses depoimentos. Eliane, outro assunto do dia, de ontem, que está com muita repercussão hoje ainda, o envio de um projeto de lei para o Congresso regulamentando ali os motoristas por aplicativos, vão pagar contribuição por INSS, enfim, houve um acordo nesse sentido, mas não com o iFood, por exemplo, né? Enfim, como é que vai funcionar agora essa nova categoria trabalhista e a expectativa para votação no Congresso? Pois é importante quando você fala nova categoria trabalhista, porque sim, os motoristas de aplicativo, eles nem são CLT e eles nem são qualquer outro tipo de, não tem outro tipo de relação profissional com seus empregadores, ou seja, com os apps. É uma nova categoria, portanto. E o acordo entre apps e representantes dos motoristas foi mediado pelo próprio presidente Lula, portanto, pelo governo federal, e o governo reuniu as discussões e as conclusões e fez um projeto de lei que foi para o Congresso. Os motoristas de aplicativo, eles não terão carteira assinada. Portanto, eles não serão seletistas, mas eles terão direitos da CLT, como, por exemplo, valor mínimo de remuneração por hora trabalhada, né, limite de horas trabalhadas por dia, né, direito ao INSS. Agora, como você disse, isso não atingiu, não foi estendido para os entregadores do iFood, ou seja, não foi estendido para os motoqueiros, né, os motoboys. Isso significa que logo, logo virá mais uma rodada de negociações para mais essa categoria, a dos motoboys. E vamos ver como é que o Congresso vai lidar também, né? Com esse texto acordado ali, com essa categoria, mas o Congresso pode mexer e foi em regime de urgência, tem que mexer rápido. Exatamente, como é um projeto de lei, né, vai para o Congresso é que tem que decidir e pode mexer, pode simplesmente anular, o que não vai acontecer, né, derrotar simplesmente, e isso não vai acontecer, mas é uma premissa, né, constitucional, ou ele pode aprovar na íntegra, o que também não deve acontecer, vamos ver. O tempo é curto, mas o Congresso tecnicamente pode sim mudar o texto, avançar ou retroceder, então ainda tem muita guerra pela frente. Seguimos com o Jornal Eldorado e mais análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora para falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que tem alguns embates, aí, quer dizer, é alvo de alguns embates por parte do Congresso Nacional, e mais um está se armando aí, agora porque o Supremo amanhã vai retomar aquela votação sobre a possibilidade de porte de uma pequena quantidade de maconha para uso pessoal. Aí vai ter a dosimetria, enfim, caso efetivamente seja aprovada essa tese. Por enquanto está 5-1, faltando um voto só, mas o Senado já reage, né, Eliane? Exatamente, Heisen, porque veja bem, o Senado e o Supremo estão numa corrida de gato e rato,
né? O Senado aprova alguma coisa, o Supremo vai lá e desaprova. Ou o Supremo aprova, o Senado vai lá e desaprova. Então, você, no caso, por exemplo, da demarcação das terras indígenas, do marco legal das terras indígenas, né, o Supremo decidiu e o Senado foi votar em contrário. E isso acaba no terceiro poder, que é o poder executivo, porque aí o presidente Lula bancou a posição do Supremo Tribunal Federal e aí o Senado derruba, ou seja, fica uma barafunda constitucional e uma barafunda que confunde, porque os atores daquele setor não sabem para quem que eles seguem? Seguem o Senado? Seguem o Supremo? Seguem o governo? O executivo? Ou seja, agora isso se repete no caso do porte de pequenas doses de maconha, né? A ideia disso é o seguinte: quando a gente vê as prisões brasileiras, primeiro, elas são abarrotadas, né? As prisões estão sempre super lotadas. Segundo, um garoto, eu vou chamar de garoto, mas vamos dizer, um rapaz de 20 anos de idade, é preso com uma pequena quantidade de maconha para uso próprio, ele entra na cadeia e ele vai ser, vamos dizer assim, cooptado pelas facções, né? E ele vai ser maltratado, vai comer mal, vai dormir mal, vai ser cooptado, porque as cadeias brasileiras, que já foram chamadas de medievais pelo então ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, essas cadeias são vamos dizer assim, um criadouro de criminosos do crime organizado. Então é assim, uma questão de separar quem é traficante de quem é usuário, né? Os 5-1 do Supremo Tribunal Federal tem duas questões. Primeiro, esse é justamente o Cristiano Zanin, que acaba de ser nomeado para o Supremo pelo atual presidente, pelo presidente Lula. Segundo, né, ainda não há consenso nem entre os 5 que votaram a favor sobre as quantidades que serão consideradas razoáveis para caracterizar consumo próprio, né? E aí, quando o Supremo está para decidir, porque amanhã essa decisão deve ser sacramentada, né? Falta apenas um voto, como disse o Heissen. Quando acontece isso, o que o Senado faz? Né? Cria automaticamente um projeto e vai votar o seu próprio projeto. E se está fazendo isso é exatamente porque o projeto vai ser na contramão da decisão do Supremo. E aí acontece de novo: o Supremo vota para um lado e o Senado para o outro, criando uma lambança, sim, institucional. Olha só a confusão que é isso tudo. Aliás, o presidente Lula hoje tem vamos dizer assim, um happy hour com líderes do Senado Federal, inclusive o presidente, o Rodrigo Pacheco, e quem está sendo articulado para ser o futuro presidente a partir de 2025, que é o Davi Alcolumbre, e os líderes dos partidos. E certamente essa questão deve entrar, porque o Rodrigo Pacheco, por exemplo, que é da área jurídica, ele é contra a liberação do porte de drogas. Não aprova em quantidade nenhuma. Já um outro assunto muito espinhoso do Supremo, que é a liberação, a descriminalização do aborto até 12 semanas, está ficando para as calendas. Já tem
voto da ex-ministra que saiu do Supremo, né, ano passado, que é a Rosa Weber, mas há um consenso no Supremo de que a sociedade brasileira não está pronta ainda para votar essa questão. Aliás, a França se tornou ontem o primeiro país do mundo a inscrever na Constituição o direito ao aborto. Então, bem, o que nos interessa aqui nesse momento é aí o confronto entre Senado e Supremo Tribunal Federal. Bom, Eliane, essa super terça costuma ser um dia-chave carregado de emoção na política americana, né? Tem diversos estados que vão escolher os candidatos para a eleição em novembro e aí afunilando uma corrida até então indefinida, mas a Aline Bronzatti, nossa correspondente lá em Nova York, falava que esse ano nem tanto, né? Tá meio dadas as cartas nessa disputa que tem fugido uma tradição que está sendo encarada como mais uma linha de chegada das primárias e o início de uma longuíssima campanha presidencial. A gente tem Donald Trump, que está vencendo Nikki Haley em diversos estados, e Trump, que basicamente só confirma a sua candidatura em relação aos democratas. Agora, Trump está mais feliz, digamos assim, né? Tem impulsionado a sua candidatura agora, especialmente, sem essa possibilidade da Suprema Corte americana impedir, né, impedir a sua candidatura, abrindo essa possibilidade dos estados, né, o processarem por conta da questão envolvendo o seu mandato anterior. O Donald Trump, isso é muito curioso, né, porque ele, desde o início, foi franco favorito para ser o candidato republicano, ninguém tinha dúvidas disso, né, hoje ele deve ser consagrado candidato republicano. E imagina, né, o mundo assiste assim meio, vamos dizer, aturdido a essa volta do Donald Trump, que é conhecido por mentira, fake news, agressão aos adversários e, inclusive, por ter atiçado a invasão no Capitólio quando ele perdeu as eleições, né, a reeleição. Então, a volta do Trump não tem nada de trivial. Ela tem efeitos muito drásticos dentro dos Estados Unidos e no próprio jogo geopolítico do mundo, porque os Estados Unidos são a maior potência, né, militar, né, bélica, econômica, política, diplomática, e Trump é o grande favorito nesse momento a ser o novo presidente dessa potência. Agora, gente, eu vou seguir a linha do Estadão hoje, porque o editorial do Estadão mostra os absurdos, né, e as coisas muito, vamos dizer assim, nada peculiares dessa decisão de ontem da Suprema Corte Americana, que simplesmente foi por unanimidade. 9 votos a 0, como, aliás, o Trump não cansa de repetir, né? É que você vai ter a possibilidade, está criada a possibilidade, de um candidato que não pode votar, mas pode ser votado e ser eleito. Segundo, você vai ter aí uma coisa muito estranha, é que o mesmo condenado, ele vai poder ser candidato. E terceiro, mesmo que ele for preso, ele poderá ser eleito. Vocês já imaginaram a eleição de um presidente dos Estados Unidos que estará preso? É uma possibilidade, não estou dizendo que mas é uma possibilidade. Então, vamos ficar atento ao que está acontecendo nos Estados Unidos, porque não é nada trivial.